perder o costume, eu quero começar com alguns questionamentos que até podem incomodar algumas mulheres, eu sei. Porém, é muito importante, até mesmo para você se questionar e pra gente conversar um pouco melhor sobre isso. Eu queria saber se você já olhou a sua região íntima no espelho. Você já olhou a sua vulva no espelho? Você sabe como é o padrão dela no seu próprio corpo? Padrão sempre comparado a você mesmo. Você já olhou? Você já viu como que é, como que não é? Você já reparou no tamanho dos seus lábios, do seu clitóris? Toda região, você já olhou pra ela? Já pegou um espelhinho, pôs na frente e olhou de verdade pra sua região íntima? E tem gente que me fala assim, até com vergonha, tipo, Eu já fiz isso quando eu era criança, mas depois disso eu nunca mais fiz, imagina. e eu falo, não é pra você falar assim, não, é pra você falar que sim, eu continuo fazendo, porque eu me cuido. Porque eu olho pra minha região íntima, porque eu sei o que é saudável ou não pra mim. Porque me fala, assim, se você não olha, se você não tem esse costume, se aparecer uma verruga, uma mancha, alguma coceira, coisa diferente ali na região, alguma machucadinha, alguma lesão, como que você vai saber desde quando aquilo tava ali? Como que você vai saber desde quando o seu corpo estava ou não diferente? Consegue perceber a importância de você olhar pra essa região? Sempre que eu falo até de saúde feminina, a primeira coisa, ninguém quer saber o que é. Eles só me perguntam automaticamente, Você trabalha com pompoarismo? sim, eu também trabalho com pompoarismo, porém não adianta a gente querer pular etapas e ir direto pro pompoarismo se a gente não sabe o básico do nosso corpo. Porque sem o funcionamento adequado disso aqui, nada mais vai dar certo. E se você só olha pra sua região íntima quando tá com um problema sério, então a gente precisa mudar esse padrão por aí. Então esse é um guia, vai ser um passo a passo para facilitar o seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente olha, mas a gente nem sabe o que tinha que ter ou não tinha que ter, o que tá certo, o que não tá. Então eu quero que você olhe para o seu próprio corpo com sinceridade, com amor, e sem esse julgamento, sem julgar, sem achar alguma coisa feia ou errada. Cada corpo é único e pense nisso antes de você fazer essa autoavaliação por aí. Então eu quero que você sente sobre os ossinhos do seu bumbum, que são os isquios, que são esses ossinhos que ficam bem aqui embaixo. Se você pôr a mão, você vai sentir. Sente ele, sentiu? Eu quero que você pense que tem um músculo que vai de um isquio a outro isquio, ou seja, forma uma rede. Sabe esse ganchinho que a gente tem quando a gente tem rede em casa, a gente pendura uma rede? Então, a gente tem musculatura, ó, exatamente isso, que vai de um lado pro outro. E lembra aqueles outros dois ossinhos que eu falei aqui na frente e atrás? Então, o nosso cóccix e o nosso pubis, que esse ossinho fica bem na frente aqui na região íntima. Também tem musculatura que se liga neles. Então, tudo isso forma uma rede de sustentação. Então, é de um lado pro outro, da frente pra trás, e também da frente pro lado, de um lado pro outro. E tudo isso vai formando a nossa região íntima, a nossa musculatura do solo pélvico. Ela tá exatamente aqui dentro, interna. Sentada, eu quero que você, a força, quando a gente fala de contração de assoalho pélvico, é uma força de segurar o xixi, segurar o cocô e relaxar. Como assim? Pra ficar muito simples de entender, pensa que você tá no elevador e precisa segurar o pum. Então você segura tudo e relaxa. Vai segurar tudo e relaxar. Então aperta mesmo lá pra trás. Só que é uma força de puxar pra dentro e pra cima. Não é a força de fazer cocô, de fazer xixi. É uma força de puxar pra cima. E naturalmente, quando você faz essa contração, até mesmo sua postura já se alinha. Você seguinte, pés no chão, sentado sobre os ossinhos do bumbum. E aí o que nós vamos fazer? Primeiro eu quero que você retinha, tá com a coluna mais alinhadinha possível. Só faça a força de segurar o xixi e relaxa. Então segura o pum, segura o xixi e relaxa. Puxa tudo pra dentro e pra cima e relaxa. Contrai, segura o xixi, segura o pum, contrai, faz essa força pra cima e relaxa. Agora um outro teste que eu vou mostrar pra você é o seguinte. Você vai jogar seu corpo pra frente, então a coluna retinha pra frente. Faz essa força de segurar tudo. Segura o xixi, segura o pum, relaxa. De novo. Segura o xixi, segura o pum, relaxa. Mais uma vez. Segura, segura, relaxa. Sentiu que contrai mais lá na frente, como se contraísse aqui bem na região aqui do clitóris? É exatamente isso mesmo que é pra gente sentir. Me fala aí se você tá sentindo, se não tá. Então a gente tá sempre fazendo essa força. Agora, faz um movimento como se fosse esconder o bumbum pra dentro, assim, ó. Enrola um pouquinho pra dentro. E de novo faz essa contração. Aperta, aperta, descansa. Contrai, contrai, descansa. Mais uma vez, aperta tudo pra dentro e pra cima. Descansa. Volta na posição do meio e faz uma contração. Aperta, aperta, relaxa. Segura o pum, segura o xixi. Não deixa nada escapar lá embaixo e relaxa. Conseguiu perceber, se você já conseguiu fazer essa atividade agora, o quanto é diferente quando a gente faz pra frente, no meio e pra trás? Mas que apesar de ter diferenças, não é possível a gente contrair um sem contrair o outro. Então, eu vejo muitas pessoas falando que é possível contrair só a frente sem contrair atrás. Mas isso não é possível. Você não consegue contrair a musculatura relacionada ao canal vaginal, relacionada ao clitóris, sem apertar lá atrás junto, sem apertar o ânus ali. É tudo relacionado e essa força vem sim junta. Então, assoalho pélvico, eu coloquei uma imagem que eu acho que fica mais fácil pra vocês entenderem. Então, é toda essa musculatura que tá relacionada na nossa pelve. Aqui você vai perceber, a gente tem a bexiga, o canal vaginal, o intestino. Aqui embaixo fica a musculatura do assoalho pélvico. É essencial a gente perceber que aqui tem uma musculatura, porque muitas vezes aqui a mulher tá em pé, né? A gente não sabe que essa área também tem musculatura. E por isso a gente nunca se preocupou em treinar. Mas assim que a gente descobre que sim, essa área tem musculatura, a gente precisa cuidar dela direito. E aqui embaixo, essa imagem também mostra bem como a musculatura aqui é como se você estivesse olhando de baixo pra cima. Então aqui tem o ânus, aqui tem o canal
canal vaginal. E aqui, olha só quanta musculatura a gente tem. Isso aqui é só uma parte da musculatura que a gente tem lá embaixo, porque a gente tem ainda mais. São muitas musculaturas. O manual que eu mandei pra vocês, não sei se vocês já baixaram, ele tá super completo. E lá você vai poder pegar esse manual e estudar ele com calma, porque, de verdade, ele vai ser um divisor de águas, assim, no seu cuidado mesmo com o seu próprio corpo. A anatomia básica feminina, então a gente tem clitóris, a gente tem os lábios externos, os lábios internos, a gente tem a vagina, o canal vaginal e a vulva. E isso é um ponto essencial pro entendimento da mulher. Vulva é tudo que tá fora. Vagina é só esse buraquinho lá dentro. Então agora, vamos focar no assoalho pélvico, quais são as funções básicas que ele tem. Primeira função essencial do assoalho pélvico é a função de continência, ou seja, toda essa musculatura íntima aqui, o que ela faz? Ela não permite, olha quanta musculatura, isso aqui é a mulher de perna aberta, certo? Aqui é cada perna e aqui é a musculatura íntima. Toda essa musculatura trabalha junto com o nosso cérebro também, para que não tenhamos perda de urina, ou seja, que o xixi não escape, o cocô não escape, eles não escapem. Então a gente tem tudo isso trabalhando em conjunto, essa função de continência, para manter tudo no lugar e a gente só soltar isso na hora e no local certo. Então, se a função de continência já não estiver boa, você pode ter sim as perdas de urina. A segunda função essencial também do nosso assoalho pélvico é a função de sustentação. O assoalho pélvico, ele mantém tudo no lugar. Ele não deixa os órgãos sair do lugar, não deixa esses órgãos caírem. A função inadequada que gera o prolapso dos órgãos pélvicos, que é um tema extremamente importante, que a gente também não fala sobre ele, que é quando a mulher tem a bexiga caída, útero caído, intestino caído. Algumas não fazem ideia nem de que isso pode acontecer, mas isso é um problema sério que pode sim acontecer. Muitos casos são apenas cirúrgicos, mas também tem casos em que a gente só com a fisioterapia a gente consegue sim regredir e não deixar que isso escape mais. Essa imagem pode ser até um pouquinho traumatizante para algumas mulheres que nunca tenham visto, mas, por exemplo, aqui é uma queda de útero. Quando a gente olha para uma vagina normal, a gente tem que olhar assim. Se você tá com prolapso, algumas mulheres vão ter essa sensação de peso na vagina, de bola na vagina, que é quando esse órgão cai. E ele cai por quê? Porque a gente não tem sustentação, a musculatura não tá funcionando pra segurar o órgão lá dentro, então ele dá uma escorregadinha pra baixo. E isso também atinge muitas mulheres. Então, assim, a posição normal de todos os nossos órgãos são lá pra cima. Mas se a musculatura não estiver funcionando adequadamente, ó, por exemplo aqui, ele cai, ele escorrega pra baixo. E isso pode ser extremamente desconfortável, pode gerar dor, pode gerar inflamações, infecções. Tem mulheres que já relataram, por exemplo, que tem sangramento no útero, porque ele fica ali pra baixo, então ele fica encostando na calcinha, encostando na roupa. Ela precisa empurrar esse útero pra cima, e isso é muito sério, é muito desconfortável, então a gente precisa pensar em prevenção. A prevenção é o melhor caminho. Não sei se vocês já conheciam sobre o prolapso, já tinham ouvido falar sobre ele, mas é importante se alertarem para entender melhor como funciona. A terceira função essencial do nosso assoalho pélvico é a parte sexual, porque sim, aqui nós temos o assoalho pélvico e a vagina está localizada aqui. A vagina é por onde pode ter a penetração, quando for em relacionamento heterossexual, né? E também é uma área importantíssima porque ela é muito irrigada, tem muitos neurônios, tem muitas irrigações ali sanguíneas que favorecem o prazer feminino. Essa área nossa aqui é exclusiva pro prazer. Esse bichinho aqui, que é o clitóris, ele é responsável unicamente pelo prazer feminino. E muitas mulheres nem conhecem direito esse menino aqui. E quando toda essa região não está funcionando bem em relação à parte sexual, a mulher pode ter falta de prazer, falta de libido, dificuldade de orgasmo, secura vaginal e dor durante a relação. A quarta função é a via de parto. Quando a gente tem um parto normal, um parto vaginal, é por aqui que ele acontece. E sim, essa musculatura ela é capaz de se alargar, ó, até a minha aqui que é de mentira, né? Ela é capaz de se alargar muitas vezes para que possa passar sim a cabeça desse bebê sem ter nenhum tipo de lesão, sem ter nenhum tipo de machucado. Porém, a fisioterapia pélvica atua também nisso pra gente ter esse preparo do assoalho pélvico, fazendo o quê? A gente puxa, a gente alonga, a gente faz massagens na região para que não tenha nenhum tipo de lesão. Porque se essa musculatura não estiver preparada na hora do parto, pode sim ter lesões, pode ter a laceração, pode ter também episiotomia, que é quando o médico precisa fazer um procedimento cirúrgico para ajudar na passagem do bebê. E a laceração, só para explicar rapidinho, é quando a mulher, naturalmente, o corpo ele se lacera, então ele abre um pouquinho para que a mulher possa ter a saída do neném. A última função, mas não menos importante, é a estabilização do tronco. O nosso assoalho pélvico tem sim uma função importantíssima nessa estabilização do nosso tronco. O que isso significa, né? O assoalho pélvico, ele ajuda a não termos uma postura inadequada, então uma postura sofrendo com dor lombar. Lembra que eu disse que ele tá lá embaixo? E que aqui é tudo relacionado? O abdômen se relaciona com o assoalho pélvico e com a lombar. Então, se um desses três não estiverem bem, inclusive o diafragma, que pode ficar aqui em cima, se um desses três não estiverem bem, se esse conjunto não funcionar bem, o outro vai sofrer. Por isso, todo o meu conhecimento, todo o meu método vai em cima disso. Não adianta a gente só olhar para o assoalho pélvico, mas também não adianta a gente só olhar para alguma outra parte do corpo. Nosso corpo trabalha em conjunto. É tudo junto e precisa ser feito corretamente. Resumindo, para não ficar dúvidas mesmo, saúde sexual, urinária e intestinal andam de mãos dadas. Está tudo interligado. Não tem jeito da gente cuidar de uma coisa sem cuidar da outra. Não tem jeito da gente olhar só para uma coisa e não olhar para outra. É tudo juntinho. A última imagem aqui para não ficar repetitivo e vocês entenderem bem. Por que eu tô falando que é tudo interligado? Porque a bexiga, o útero e o intestino, eles estão muito próximos. Então isso aqui é saúde pélvica. Isso aqui é nosso corpo funcionando junto. A gente precisa ter sempre esse olhar atento, integral, completo, para cuidar de tudo. Porque nosso corpo, uma coisa não funciona sem a outra.